Nesse segundo exemplo, ele pede para, a partir de uma idade informada de uma pessoa, classificar ela entre criança, adolescente ou adulto. Então, aqui, conforme a idade que ele informar, vai ter que dizer uma dessas condições que vai se encaixar, né? Então, vou colocar aqui como variável apenas idade. E, como a gente já sabe, já falou também em outras oportunidades, a idade a gente considera ela como inteiro. E variável vai só ela. Mas por que não vai variável aqui em criança, adolescente e adulto? Porque assim como a gente fez no exemplo ali do positivo e negativo, ele vai numa frase. Então a gente vai colocar um escreva para criança, vai colocar um escreva para adolescente, um escreva para adulto. Então não é necessário e nem precisa se colocar, ficar pensando em colocar variável. Tá? Essa é apenas um escreva, já basta para a gente fazer a classificação conforme a idade. Então de variável vai ter apenas idade mesmo. Então vai ter um escreva e leia para ela, né, para informar a idade. E idade. Esse seria a nossa entrada de dados. Agora eu vou montar aqui de duas maneiras como que eu poderia colocar esse algoritmo aqui. Primeiro eu vou colocar de uma maneira que eu considero mais simples, que a gente não usa o senão. Tá? A gente vai usar apenas C e fim C. Então a primeira condição diz assim: se a idade for entre 0 a 12. Então, ela tem que estar nesse intervalo, entre 0 e 12, para considerar criança. Então, como é que eu monto isso aqui? Se a idade maior ou igual a 0 e idade menor ou igual a 12. Então, essa daqui é a condição que vai se encaixar para a pessoa estar como criança. Né? Aqui a gente está utilizando o operador lógico E. Vocês já devem ter visto tabela verdade. Na apostila tem um exemplo dessas tabelas, que ele diz assim: quando é a tabela verdade do E, para ser verdadeiro, a primeira condição e a segunda condição têm que ser verdadeiras. Tá? Então, se uma dessas condições aqui der falso, a condição toda, a condição cheia aqui, ela vai dar como falso também. Tá? Então, essa aqui é uma parte da disciplina de lógica. Porém, quando a gente usa o operador lógico E, ou então o operador lógico OU, a gente precisa necessariamente utilizar parênteses nas condições. Tá? Então, as condições aqui, quando tiver mais de uma, vou ter que colocar parênteses de forma obrigatória, senão ele vai dar um erro para nós. Tá? Então, se a idade for maior ou igual a 0 e menor do que 12, vou colocar que a pessoa é uma criança. Então, reparem que aqui estava apenas colocando uma frase, uma palavra, desculpe, como criança. E aqui eu posso usar uma frase, eu posso incrementar o meu algoritmo, posso colocar algo a mais no algoritmo. Só tem que colocar que seja condizente com a montagem dele. E aqui eu vou encerrar com o fim C. Né? Então, repetindo, cada comando C necessariamente tem que ter o seu fim C. E aqui eu vou fazer a outra condição para o adolescente. O adolescente, ele tem que estar entre 13 e 17 anos. Tá? Então, vou colocar aqui maior ou igual a 13 e menor ou igual a 17. Neste caso, a pessoa vai ser um adolescente. Aí agora, se ela não tiver entre 0 e 12 e nem entre 13 e 17, ela vai ser uma pessoa
adulta, né? Então, ela tem que ter 18 anos ou mais. Qual seria a condição? Idade maior ou igual a 18. Então, reparem que nesse caso aqui, eu não utilizei os parênteses. Eu falei antes aqui, se for duas condições, estiver utilizando uma condição e outra, ou também posso utilizar o operador lógico ou, necessariamente preciso usar parênteses. Quando a gente tem uma condição só, não é necessário. E aqui, então, se a pessoa tiver maior que 18 anos, vai ser uma pessoa adulta. Então, aqui fica a montagem do algoritmo. Vou fazer a execução com F9 e vocês vão ver qual que ela vai se encaixar. Vou informar uma idade aqui, digamos que seja 15. Aí vamos pensar, aqui a gente já está pensando na resposta do algoritmo. Se eu informei 15, o que ela vai ter que ser? Ah, como ela está entre 13 e 17, vai ter que aparecer como adolescente. Então você já pensa como vai ter que dar a resposta. Informei 15. Então apareceu aqui, a pessoa é uma adolescente. Ó, vejam que apareceu aqui a frase certinho. Então ela se encaixou nessa condição aqui. Então como é que o algoritmo trabalha? Eu informei 15. 15 é maior do que zero? Essa condição aqui é verdadeira. 15 é menor do que 12? Opa, essa condição é falsa. Então, uma condição falsa e outra verdadeira, a condição toda não é verdadeira, ela é falsa. Então, não entrou aqui. Agora, nessa. 15 é maior ou igual a 13? Verdadeiro. 15 é menor ou igual a 17? Verdadeiro. Opa, então a condição aqui total, a condição cheia, deu verdadeiro. Então, entrou aqui numa pessoa adolescente. Essa condição aqui, 15 é maior ou igual a 18? Opa, é uma condição falsa. Então, não vai entrar nessa condição aqui. Necessariamente, então, entrou nessa segunda opção, entre 13 e 17 anos. Vamos fazer a execução agora passo a passo, com o timer, pra vocês verem também. Então, aqui parou na tela preta no leia. Vou informar uma outra idade. Vou informar uma pessoa que tem que dar como criança. Vou informar 10. Informei 10. Reparem que o comando aqui, na condição que ele atendeu como verdadeiro, entrou, escreveu a pessoa, uma criança. Nessa condição aqui, ela deu falso e não entrou no escreva, não escreveu adolescente. Nessa condição aqui, também deu falso, não entrou no escreva, não é uma pessoa adulta. Então, ele sempre vai verificar se a condição aqui que tiver no C, entre o C e o então, é verdadeira para poder ser executado.